Pois é, amigos, chegamos aqui ao último bloco do nosso Foco Geral, inclusive já vivenciando aí o final de semana, que tem o feriado da proclamação da República Federativa do Brasil. A semana que vem tem o feriado também da quarta-feira, o Dia da Consciência Negra, viu, gente? Quarta-feira, dia 20, também é feriado. Tem muita gente que vai aproveitar e fazer um feriadaço aí, né? A partir já dessa sexta-feira, dia 15, depois vem o sábado, o domingo, pula-se a segunda e a terça, quarta é feriado novamente, tá bom? E nesse sábado, agora dia 16, em Santa Cruz da Conceição, quando eu falo de Santa Cruz da Conceição, eu me aperto o coração, adoro aquela cidade, amo Santa Cruz da Conceição, amo Leme, viu? Tenho muito carinho pelas nossas cidades. Pois é, lá no Centro de Lazer do Trabalhador de Santa Cruz da Conceição vai acontecer um bailão sertanejo. Eu estou vendo aqui, o baile mais tradicional do interior está de volta em Santa Cruz da Conceição, com as duplas Ângelo e Daniel, esses meninos trabalham muito, Lennon e Renan, Denis e Tomás. O DJ é o Léo Dias, estará rolando em Santa Cruz da Conceição. Sabe onde está vendendo ingresso para esse bailão aqui? Aqui em Leme, na Pizzaria Valença, lá do Paulinho, secretário de Esportes e Lazer, viu? Lá na Papelaria André também está vendendo aí ingresso para esse baile. Lá em Santa Cruz está vendendo na Eloha Boutique, legal. O baile mais tradicional do interior está de volta no CLT, no Centro de Lazer do Trabalhador, em Santa Cruz da Conceição, nesse sábado, dia 16 de novembro. Ingressos em Leme, na Papelaria André e na Pizzaria Valença. Bom, o assunto desse bloco que nós vamos tratar aqui agora é o seguinte: a imprensa foi reunida na manhã dessa terça-feira, dessa quarta-feira passada, agora dessa semana, lá na SAICIL, na Superintendência de Água e Esgoto da cidade de Leme. E os assuntos tratados foram aquela questão lá do poço artesiano do Taquari Ponte, o problema da água insalubre, a água muito salgada, um caminhão adquirido aí pela Prefeitura, pela SAICIL, houve uma denúncia no Ministério Público, a questão de uma agência reguladora de saneamento básico, uma agência que existe e que é lei federal, de que as superintendências de água e esgoto, os departamentos que cuidam da água e esgoto de uma cidade têm que ser subordinados a uma agência reguladora, e não eram, aqui em Leme não era. Então, o Valentim Ferreira, depois apareceu inclusive o prefeito Paulo Blaschi, acompanhado aí do secretário de comunicação, o Ricardo Missão, e nós estivemos lá na SAICIL. Nesse primeiro depoimento que você vai acompanhar agora, o superintendente da SAICIL, Valentim Ferreira, falando sobre a questão, portanto, lá da água no Taquari Ponte, do poço artesiano. Vamos acompanhar. Hoje, veja bem, o que nós temos hoje é saber para onde está indo 110 mil litros de água que está sendo perdido no Taquari Ponte. Certo? Essa é a primeira resposta que nós temos que ter. A segunda, nós estamos estudando a possibilidade de fazer a aquisição desse equipamento dos nossos, para atender ou pelo menos para aproveitar o poço que foi feito. Mas hoje, a nosso ver, não haveria necessidade de construir aquele poço, porque, como disse, hoje a produção de água no Taquari Ponte, com uma estrutura que lá existe há algum tempo, é de 200 mil litros de água por dia, e a população está consumindo 90 mil litros de água por dia. Então nós temos uma perda de 110 mil litros de água por dia, e nós precisamos saber. Então, quer dizer, existe uma água disponível que a população não está aproveitando, e nós precisamos saber onde ela está. E essa água que lá está hoje tem qualidade. É isso que eu queria saber. Sim. Não. E qual a diferença de um e de outro, então? Em relação ao poço? O poço novo, ele apresentou aquilo que você já sabe, essa quantidade de sais acima, vamos dizer assim, da média, o que gerou o protesto da população, que gerou o descontentamento justo da população. Então, quer dizer, se ela tem, por um lado, um aspecto que atende às normas legais, por outro lado, existe um inconveniente do tipo de água que está sendo servida. Então, nós resolvemos que, daquela forma, a água não seria ou não será servida à população. Sem ser maçante, sendo rápido e objetivo, vamos começar no começo. Quando idealizou-se construir esse poço, faltava água no Taquari? Tinha necessidade? Olha, é a estrutura que não existe hoje. Já existia essa estrutura. Já existe essa Mesmo estrutura. em tempo de seca, é a reclamação que houve. Seca, há uma redução. Nós precisamos fazer essa medição. Nós estávamos, essa medição, vamos imaginar o seguinte, que nós estávamos saindo do processo de estiagem, certo?
setembro, outubro, ainda é um período de processo, vamos dizer assim, resultante do processo desse ano. Nós vamos ver agora, no momento... Ela pode ter tendência até aumentar. Mas veja bem, não vai diminuir com certeza para menos da metade disso, que já é o suficiente para atender a população. Isso cai pela metade, e vai poder mostra. Sim, o que nós precisamos fazer é a redução de perdas. É isso que nós precisamos. Essa obra foi construída há quanto tempo? Hein? Essa obra foi feita no Poço Novo. O curso foi feito, começou-se no ano 2012, a licitação. Começou no começo do ano passado, então? Não, no começo não, acho que meados do ano passado. Olha, e com relação a uma coisa que eu escutei lá, com relação às piscinas, existe um trabalho de conscientização, que lá o que deu a entender também que o cara vai usar a piscina no final de semana, ele chega na sexta-noite, ele esvazia o cara na água, ele não vai tratar, ele vai colocar a água no dia nova para poder usar. Não existe um... Então, Rodrigo, O que existe aqui na região área urbana, essa questão de hidratar a água, lá não parece que eu tenho entendido, o pessoal é o seguinte, esgota, enche e pronto lá. esse trabalho, eu acho que nada contra as pessoas que têm a piscina e se utiliza dela. Só que nós temos que ter um procedimento básico de verificação se essa água está sendo medida. Se a água que está sendo introduzida, vamos dizer assim, nessa piscina, se ela está sendo medida. Porque a diferença entre o medido produzido e o medido vendido, a diferença é muito grande, é 50%. Então nós designamos uma equipe para fazer a verificação, inclusive nos hidrômetros antigos nós temos lá 130 das 274 ligações que nós temos no Taquari Ponte, nós temos 136 hidrômetros que já praticamente já se avançaram em idade, estão acima do limite de marcar, que são 5 anos. Na ponte são 230 hidrômetros. 274 hidrômetros. Com antes de Tudo. Deixa eu entender uma outra coisa também. Se produz 200 mil litros dia, consome 90 mil, vamos pôr 100 mil para ficar fácil entender, redondo. Não produzir, o que se produziu em excesso se perde ou vai para a natureza? O que acontece com esses 100 mil litros? São várias hipóteses. Uma pergunta interessante. Se produzir só 100 mil litros por dia. Produz, vai com uma caixa d'água, dessa caixa d'água Produz, muitas vezes vai direto. No caso do lado de cá, a produção vai direto para a rede. A rede que foi feita lá, segundo informações, a rede é naquela tubo de polietileno, tubo preto. Então, isso nós não sabemos a idade disso. Provavelmente, grande parte dessas perdas são subterrâneas. Certo? Nós não podemos assim estimar a perda comercial que seria na medição ou a perda física que seria a questão das redes. Então nós vamos verificar tanto de um lado como a perda física medida, como a perda física, a perda econômica como a perda física. A perda física não reflete prejuízo para a municipalidade em tese. A perda que passa pelo hidrômetro, sim, essa é dinheiro que deixa de entrar para... É uma perda para a natureza, né? Nós estamos desperdiçando essa água, né? Nós estamos tirando de uma fonte e enterrando ela, vamos dizer assim, sem nenhum aproveitamento. Então, de todo jeito é perda. Hoje... Pois é, vocês viram aí o superintendente da SAICIL falando sobre a questão lá do Taquari Ponte, do Poço Artesiano, e vocês vão ver na sequência, estavam nessa reunião, além de mim aqui pela Leme TV, estava o Toninho Simeonato pela Leme Stereo Som, o Rodrigo Ramalho esteve lá também representando a Rádio Cultura, e na conversa o superintendente, acompanhado aí do prefeito Paulo Blas, falou sobre uma aquisição de um caminhão Iveco, que a SAICIL contratou, e houve uma denúncia ao Ministério Público de que a SAICIL teria pago além da conta, do que deveria pagar, do que estabeleceria uma tabela. Nós vamos ouvir agora o superintendente falando sobre isso e falando também sobre uma agência reguladora de saneamento básico. É uma agência que desde 2007 há uma lei federal que determina que todas as superintendências de água e esgoto, departamentos de água e esgoto de cidades sejam subordinados, né, a uma agência reguladora para acompanhar os passos daquela autarquia. São dois assuntos que vocês vão acompanhar na sequência. O Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro comprou um por 172.300. Então, órgãos públicos, certo, compraram o mesmo veículo por preço superior aqui que nós aqui. É importante lembrar que o caminhão não é de linha. Não, é um caminhão, na verdade, assim, adaptado. Olha, vocês têm aqui, inclusive vocês têm aqui, a nota fiscal que a Iveco mandou para a gente, que a
que a Mercalf mandou, custa para a Mercalf R$147 mil. Custa para a Mercalf. Aí a Mercalf colocou o seguinte, preço concessionário, 147,095. Aí ela colocou aqui, que você compra e você tem 60 dias para pagar. Aí colocou aqui, ó, 558 de impostos sobre operações de crédito, IOF, custo financeiro de 60 dias entre a venda e a entrega, encurtamento do chassis, isso vai para um custo para a concessionária de 153.800. Vai elevar para 153.800. Né? Para Elevar o preço para concessionária. Aí a concessionária nos vendeu por 165.500. Preços cotados pelas concessionárias, veículos que foram colocados no processo licitatório antes. Veículo Ford Carga 1719 4x2, R$190 mil. Veículo da Volkswagen, R$165 mil. Veículo da Volvo, R$164 mil. E veículo da Mercedes-Benz, R$170 mil. Nós tivemos desde 2009 aluguel de caminhão que somou R$1,5 milhão. Dava para comprar 9 caminhões desses que nós estamos montando. Está explicado até. Agora, a pergunta que eu deixo para os senhores, eu gostaria que a população tivesse conhecimento, é o seguinte: o caminhão está aí, é um patrimônio da SAICIL. Todo mundo pode ver, fotografar, pôr a mão. E o aluguel dos caminhões está na mão de quem? O valor dos aluguel dos caminhões. Foi para onde? 2009 para cá, 1 milhão e meio. 2009 para cá, 1 milhão e meio. Só de aluguel. 500, só de aluguel do caminhão. E aí, o interessante nessa história do aluguel do caminhão, que enquanto a inflação do período em que se começou a alugar o caminhão foi de 16%, o preço do aluguel dos caminhões subiu 78%. A hora do caminhão saltou de 50 no início para R$ 87. Certo? Inflação medida no período, 16%. Preço do aluguel do caminhão, 78%. Então, mas aí eu pergunto, com tudo isso apurado, com essas informações em mãos, isso vai ao Ministério Público? Olha, a nossa intenção, Rodrigo, é administrar sem ficar olhando no espelho do retrovisor. Não é. Agora, tudo que nós estamos encontrando errado, o Ministério Público está sabendo. Então, da agência, o prefeito esteve lá em Limeira na última sexta-feira, juntamente com o vice-prefeito, nós da SAICIL, para assinar um convênio que trata da parceria entre a SAICIL, quer dizer, através da prefeitura, e com uma agência reguladora, que vai, na verdade, assim, a função da agência reguladora é fiscalizar, é monitorar, gerenciar, arbitrar as ações da SAICIL. E isso, na verdade, não é nenhuma ação deliberada nem do prefeito, nem do diretor da SAICIL. É uma exigência legal da Lei Federal 11.445, que trata do plano de saneamento básico no Brasil, e que, portanto, desde 2007, as autarquias, as instituições que cuidam das questões ligadas ao saneamento têm que ter a contratação de uma agência reguladora. Então, isso era uma lei. É uma lei federal. Nós mandamos para a Câmara um projeto, o prefeito mandou para a Câmara o projeto, a Câmara aprovou esse convênio, então, desde a última sexta-feira, a SAICIL já está sob, vamos dizer assim, a fiscalização, a vigilância de uma agência reguladora. Essa agência reguladora, ela tem uma sede americana, ela é formada, como disse o Evandro, por 34 municípios da região, 36 municípios, entre eles Limeira agora, Americana, Rio Claro, Mojimirim, Campinas, Piracicaba, Analândia. Nossos vizinhos aqui todos, Pirassununga, Araras. Pirassununga não, Araras ainda não. Porto Ferreira tem agência própria.
E aí existiu o seguinte, ou o município cria sua agência, ou ele vincula através de convênio com outra agência. Depois de estudos que nós fizemos com o prefeito, a criação de uma agência local, além da implicância, vamos dizer assim, de ordem política, a pressão que haveria em cima, a interferência, etc., ela custaria para o município em torno de 30, 60, 70 mil reais mês. E a SAICIL pagará para essa agência o equivalente era 0,5, abaixou para 0,4. Menos de 0,5%, 0,4% do seu faturamento, aliás, do seu recebimento, não faturamento, do seu recebimento mensal. Recebimento bruto. Recebimento líquido. Isso daria em torno de quanto? Tudo que a SAICIL receber, 0,4%. Isso, a receita. Não o que ela... Que hoje é uma média de em torno de 1,7 milhão, é só fazer as contas. Vai dar em torno de 8, 9 mil reais mês. Justo, isso aí que interessante. Em vez de gastar de 30 a 70, está gastando quase 10. Exatamente. Menos de 10. Menos de 10. Então essa agência, a partir de agora, ela que vai ser responsável por fixação de preços, tarifas, fiscalização. Haverá um conselho... Ela vai decidir, por exemplo, o aumento da água do contribuinte? Exatamente. Ela que decide. E ela vai decidir em fatos, ela vai acompanhar a realidade da cidade via SAICIL. Sim. Aí, Lu, haverá um conselho no município, um conselho formado por pessoas, cidadãos, inclusive PROCON, eu não me lembro agora, o Reinaldo pode me ajudar aí, algumas entidades que farão parte desse conselho fiscalizador. Agora, Valentim, você não pode ser uma faixa de 2 recursos, não poderia o Vicente Mateus? Em que sentido? No sentido desse aumento, da possibilidade de esse aumento. Como o Lu falou, na verdade, a assim, população vai... o aumento, na verdade, não pode ser uma coisa aleatória, uma coisa científica, uma coisa Em técnica. cima de fatos, em cima de números. Não é assim, o presidente quer um determinado valor, então a agência vai dar. Não, você tem que mostrar item por item, quanto está custando a energia elétrica, quanto custava, quanto custa hoje, quanto produto químico está custando, quanto custa a sua folha de pagamento hoje, quanto custava anterior e quanto está custando hoje. Então você vai colocar numa planilha toda a justificativa documentada para que eles possam... Como faria se não tivesse ligação com o conselho? Só que agora tem mais o conselho para acompanhar sempre esse processo. Eu acho que isso vai melhora para a SAICIL, melhora para a cidade, porque vai ser um órgão técnico, não é um órgão político. Muitas vezes a SAICIL foi prejudicada porque por questões políticas não se apresentou a tarifa de água no momento certo. Ela perdeu sua capacidade de investimento. Então nós ficamos aí 4, 5 anos sem aumento de água. É um absurdo. Não existe lugar nenhum, pelo menos onde se tem uma gestão responsável. Em outras palavras, se o prefeito, por exemplo, não quiser aumentar o preço da água para fazer política, ele não vai poder. Então, se ele vai impedir. Não vai poder, exatamente.